Olá, você que está me assistindo nesse momento, neste programa Conectados com a Palavra. Venho com alegria convidar você para uma série de mensagens cuja a série é Valores que Aprendemos na Batalha dos Três Reis. É uma série que você vai tirar muito proveito de lições importantíssimas para a sua vida cristã. Nossa série e nosso tema, Valores, ele é baseado na nossa agenda Apacentai, que é um dos pilares da nossa visão dentro da nossa regional Mandaqui Bragantina, dirigida pelo nosso pastor Joel, agenda que também foi escrita e inspirada por Deus através da vida dele. Este ano vamos tratar de valores nos grupos pequenos e também aqui no Conectados com a Palavra. Eu sou o pastor André, da igreja de Pirassununga, uma das igrejas das regionais, e quero convidar você para que você fique conosco nessa série de mensagens. São 9 episódios que vão abençoar a sua vida grandemente. Que você possa se inscrever no nosso canal, aí assinar o sininho, aí você acionar o sininho para que você possa receber as notificações das próximas mensagens e compartilhar essa mensagem com alguém. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você que vai estar comigo durante esses 9 episódios aprendendo muito coisas que vão acrescentar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por este meu irmão, minha irmã e essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente durante esses episódios do Conectados com a Palavra, que ele possa adquirir mais valores para a sua vida, valores para a sua família, valores que serão acrescentados à sua vida, Pai. Peço a tua bênção através dessa pessoa neste momento, que ela seja um canal de bênção também para outros, em nome de Jesus. Amém. Proclamam tua majestade, prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo, aleluia. Tua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando. Sun
palavra de Deus diz que um dia a nova Jerusalém irá descer sobre essa terra. E todos aqueles que são lavados e remidos, todos aqueles que deixaram as mazelas desse mundo por amor a Cristo, irão se encontrar nos ares com eles. Todo aquele que pagaram o preço de servir ao Senhor irão ter a recompensa de morar com Ele. Queridos, o que esse mundo tem a oferecer a você não é nada comparado àquilo que Deus tem para nós. Aqueles que são mais velhos sabem muito bem. A juventude vem. Quando nós somos meninos, nós somos crianças, nós desejamos ficar de maior. Quando nós ficarmos de maior, nós queremos chegar a uma certa idade. E como chegamos, queridos? Tudo vai passando muito rápido. Tudo vai ficando, tudo supérfluo, coisas banais. E nós passamos a perceber que só existe um lugar ao qual nós vamos ser plenamente satisfeitos. É na presença do nosso Deus. Eu e você, nós temos o privilégio, a oportunidade, queridos, de se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Abra seu coração nessa noite. Entregue sua vida ao Senhor. Não perca mais tempo. Declare isso a Ele em nome de Jesus. Se entregue ao Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia que você tem para se entregar ao Senhor, queridos. Glórias a Ti, Senhor. Declare isso ao Senhor. Declare a Ele, aleluia. Declare a Ele, aleluia. Declare ao Senhor isso em nome de Jesus. Seus olhos e adorem. Aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Olá, estamos hoje na quarta série da mensagem Batalha, Valores da Batalha dos Três Reis. Quarto episódio hoje dessa série de mensagens de valores que nós estamos aprendendo na Batalha dos Três Reis. Se você não me acompanhou desde a primeira, vai ser muito difícil você acompanhar o raciocínio. Por ser uma mensagem série, uma completa a outra. É um desenrolar de uma história. Então você precisa voltar e me acompanhar desde o primeiro episódio. Vai edificar muito a sua vida. No episódio anterior, eu tratei sobre não como na verdade, mas que todos nós vamos nos deparar com becos sem saídas na vida. Situações extremas, onde nós vamos olhar para elas e nós vamos dizer, isso não tem saída. Tanto a pessoa cristã ou não cristã vai um dia estar diante desse quadro. Quem nunca esteve é muita sorte. Mas grande maioria da humanidade já se deparou diante de uma situação no casamento, na vida financeira, onde não viu saída. E eu falei sobre o negativismo ou a posição negativa que Jorão teve quando ele esteve diante desse quadro. A Bíblia vai nos dizer que ele simplesmente fala por Deus. Ele diz, olha, Deus nos trouxe aqui para acabar com a nossa vida. Nós estamos nesse momento porque Deus quer. Nós estamos passando por isso porque Deus quer. E eu falei da importância que como a gente tem que aprender a protestar todo o mal na nossa vida. E tomar o cuidado com esse negócio de que Deus quer. E hoje eu vou trazer sim um ensinamento, nós vamos aprender aqui muito importante, o que fazer quando estamos diante de situações extremas da vida, onde parece não haver saída, falando com você sobre o tema valores de quem busca a Deus. Valores de quem busca a Deus. E o capítulo que eu estou usando é 2 Reis, capítulo de número 3, usando a versão da King James atualizada. Então, às vezes eu leio desde o primeiro versículo, às vezes eu leio de um versículo em diante, porque eu já entendo que você que está me acompanhando desde a leitura do primeiro versículo. Então, para mim não estar voltando sempre no primeiro versículo e falando, eu vou seguir um pouco aqui na frente, no capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 8, que diz assim, quando Jorão, ele chama Josafá para a batalha, para ir para a guerra, né? E Josafá pergunta por qual caminho nós subiremos. Então Jorão orientou pelo caminho do deserto, diz o versículo 8 do capítulo de 2 Reis, capítulo 3. Diz assim, e indagou, por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou, pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, partiram e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel, observe você, exclamou, ai de nós, será que Yahvé reuniu-nos aos 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Na primeira ou na segunda série dessa série nossa de mensagens, eu falei do valor de não ir para uma guerra sozinho, de se ter companhia. E nós vamos ver agora o valor de se ter uma pessoa de Deus do nosso lado. O valor de ter uma pessoa que tem temor de Deus, que entende que a última palavra vem do Senhor, não das circunstâncias. Observe você que para um não tinha mais saída. Para um havia chegado ao fim. Mas quando nós vamos no versículo 11 do capítulo 3, o texto vai nos dizer, porém, todavia, Josafá, rei de Judá, indagou, acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio?
Então do servo dos reis de Israel respondeu: está aqui Elixá, ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Observe você uma coisa interessante. Diante de uma circunstância sem saída, o rei Jorão foi negativo. Ele espalha uma posição negativa para os outros dois reis, dizendo: olha, nós fomos trazidos aqui para sermos castigados por Deus. Deus armou para nós. Eu estou nessa situação que é vontade de Deus que eu passe por ela. Mas Josafá, ele falou assim: olha, não tem aqui um profeta de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos ouvir Deus falar. Claro, gente. Entendemos que primeiro a decisão de se tomar um caminho, né? Provérbios 14, 12 diz, como eu estou dizendo para vocês, em todas as séries eu estou pregando na King James, atualizada, mas quando eu cito o versículo, eu não vou saber citar para você a versão. Se os irmãos colocarem aqui na King James, entenda isso. Mas Provérbios 14, 12 diz: há caminho para o homem que é perfeito, parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Provérbios 16, 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Tiago também, no capítulo 4, na epístola de Tiago, a partir do versículo 12, ele diz: olha, você que diz amanhã ou depois iremos em tal cidade, negociaremos e faremos isso ou aquilo, ao invés de dizer: se o Senhor quiser, se estivermos vivos, faremos então isso ou aquilo. Claro que deveriam buscar a Deus, não se auto-orientar. O que acontece conosco muitas das vezes é que nós tomamos caminhos e decisões pelo coração, pela emoção, e depois que tudo dá errado, a gente quer culpar Deus. A gente não quer dizer que foi a gente. Veja que o texto vai dizer que quando Josafá diz: por qual caminho nós subiremos, ele não diz assim: Deus nos mandou ir pelo caminho do deserto. Ele diz: vamos por esse caminho. Ele mesmo se orienta. Ele mesmo segue suas direções. E assim acontece na vida. Enquanto está dando certo, Deus não tem culpa de nada, mas quando dá errado, aí eu vou culpar Deus. Eu vou dizer: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que você fez isso? Se nós somos orientados a consagrar tudo que nós vamos fazer ao Senhor, a colocar o nosso caminho diante de Deus, a não tomar decisões precipitadas sem buscar ao Senhor. Mas o texto vai dizer que eles foram. Isso acontece, gente. Nessa vida, muitas das vezes, nós levantamos, nós nos colocamos ao caminho sem buscar Deus e, infelizmente, teremos que buscar a Deus dentro da situação, dentro da dificuldade, tá? Dentro da tempestade. Não é errado. Quando eu digo não é errado, não quer dizer que Deus não vai deixar de aceitar o seu clamor. Mas seria muito bom se nos orientássemos pela palavra, seguíssemos uma vida devocional e entendêssemos o valor de buscarmos a Deus antes de tomarmos escolhas e decisões na vida, de ouvirmos a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para dizer. E é interessante que nós vamos ver duas posturas diferentes. Porque nós vamos olhar que o rei Jorão, ele diz assim: Deus nos trouxe aqui para nos entregar. Deus nos trouxe aqui para o nosso fim. Mas Josafá, ele diz assim: não tem aqui alguém que a gente possa buscar a palavra do Senhor? Não tem aqui como a gente buscar primeiro a palavra de Deus? Vamos saber de Deus? Vamos ouvir de Deus? Observa que Jorão já havia falado por Deus. Sabe, isso é terrível. Há muitas pessoas falando por Deus. Falando por Deus. Não ouvem a Deus para falar o que Deus falou. Ele fala por Deus. Ele diz que Deus quis, que Deus fez. Mas Josafá, ele vai dizer o seguinte: vamos buscar a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para falar dessa situação que nós estamos vivendo. Vamos buscar a direção dele. Então, se tem um valor que eu quero que você aprenda nesse quarto episódio, é: não aceite sentença sobre a sua vida.
Se saiu da boca do médico, eu não estou ignorando a ciência, eu não estou dizendo que a ciência não é exata, às vezes a ciência é exata, às vezes o diagnóstico é exato, às vezes o que o médico está falando e o que ele está dizendo para você é um fato. Há várias situações na nossa vida que nós vamos ouvir. Às vezes nós vamos ouvir do nosso cônjuge: eu não te amo mais, o meu amor acabou, eu não quero mais você. Há várias coisas na vida que nós vamos escutar e elas parecem realmente ser uma sentença. Porém, nós não devemos aceitar nenhuma sentença sobre a nossa vida sem antes ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. A última palavra deve ser a do Senhor para nossas vidas. E Josafá, em meio àquele caos, enquanto Jorão está dizendo é o fim, não deu, não dá mais, Deus quer assim seja, vamos morrer. Josafá está dizendo, não, vamos buscar a palavra de Deus, vamos ouvir a Deus. Agora, a gente está falando de um povo que está há 7 dias andando, que está em uma situação em que faltou água, não dava para voltar, havia pessoas reclamando, pessoas com sede, no meio de um reboliço tremendo. Não é fácil. Muitas das vezes, você está com a urgência diante de você. O quadro é urgente, a dificuldade é urgente, e o desespero bate, porque o relógio está contra nós. Eles estavam numa situação ali, mas Josafá, mesmo nessa situação, que talvez teria horas para se resolver, minutos para se resolver. Um dia eu vi a Leonor falar uma coisa comigo, a esposa do nosso pastor Joel, sobre a mãe dela, que foi acometida de um câncer. Ela disse, orei por tantas pessoas e Deus me ouviu. O médico já tinha dado a sentença. E ela disse, eu vou orar pela minha mãe, pela restauração da cura dela. A mãe dela veio a falecer, mas ela orou, se posicionou, orando. Observe você, que Josafá, ele vai dizer para Jorão, mas não tem aqui alguém que a gente possa buscar a palavra de Deus? Então é muito importante você entender que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus na sua vida. Não aceite sentença sobre sua vida antes de ouvir o que Deus tem para falar. Muitas das vezes, sim, a circunstância é emergencial, ela é rápida e ela é urgente, e às vezes a gente pensa que buscar Deus naquele momento não vai haver resposta, não vai haver solução, que para buscar Deus a gente aprendeu que tem que fazer campanha. Claro, há momentos que nós temos que realmente gastar tempo buscando a Deus. Há momentos em que a gente tem que gastar tempo orando ao Senhor. Na verdade, como eu estou falando com vocês aqui, eu estou procurando orientar a vocês que o certo, o correto aqui, o valor verdadeiro aqui, era antes de tomar a decisão de tomar algum caminho, buscar a Deus para saber qual caminho tomar. Não entrar no caminho, esperar as coisas dar errado para buscar Deus em meio ao problema. Aí é muito mais difícil. Mas isso não quer dizer que está tudo perdido. Mas se você aprender com essa situação de que é melhor, antes de tomar qualquer caminho na vida, esperar Deus falar, para não ter que ouvir Deus em meio à tempestade, é mais simples ouvi-lo antes, buscá-lo antes. É por isso que nós falamos tanto da importância da vida devocional. Muitas pessoas veem isso como um castigo. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Né? Por que eu preciso ler a Bíblia todo dia? Por que eu tenho que ter um tempo de oração todo dia? Ora, para que o que diz o Salmo 119, versículo 105, se cumpra sobre a minha vida. O que está escrito lá? Como eu disse, eu estou pregando na King James atualizada, mas talvez o versículo colocado, eu tenha decorado de cabeça, mas não esteja falando a versão. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então nós vamos ver Deus falando no Salmo 1 que a pessoa é feliz que medita na palavra dele de dia e de noite. Nós vamos ver Josué no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, Deus dizendo para ele, tome cuidado, cara, de fazer tudo que está escrito nesse livro. Né? Medita nele, faça tudo que está escrito nele. Então você será bem sucedido. Então o seu caminho vai prosperar.
nós vamos ver que logo depois no capítulo 7, que Acã, ele toma a tendência, ou no capítulo 6, no capítulo 7, ele toma a tendência de pegar das coisas condenadas, das capas escondidas, e esconder e desobedecer a Deus. Isso trouxe uma consequência sobre Israel. E a Bíblia diz que Josué começou a orar e Deus falou: para que você está orando? Levanta. Israel pecou, e eu já falei que quando Israel pecar, quem vai ser inimigo de vocês é eu. E eles ganharam uma batalha contra Jericó, que era uma cidade intransponível, e perderam contra a cidade de Ai, que era uma cidade assim irrelevante aos olhos de Israel. Porque a vitória de Israel não dependia nunca do número do exército, sempre da sua comunhão com Deus. Então, quando nós falamos da importância de viver uma vida de oração diária e uma vida devocional, uma vida da palavra, é que quando você tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, você se orienta por ela. Você não vai se orientar pelo conselho dos ímpios, pelo conselho do mercado, pela pressão do momento, pela pressão do seu gerente, pela pressão do seu médico. Você vai se orientar pela palavra. Você vai seguir a palavra. E nós vamos olhar que Josafá sabia o valor disso. Jorão está desesperado. Jorão está dizendo: olha, Deus nos trouxe aqui para acabar com a gente. Mas Josafá está dizendo: não vamos aceitar nenhuma sentença sem ouvir Deus. Agora, sabe qual é o problema aqui? O problema é que Jorão está falando por Deus. Ele está falando: olha, ele está levantando aqui uma dúvida, né? Será que Deus não nos trouxe aqui para nos entregar na mão desses 3 reis? Existe esse grande desafio também a ser vencido. Porque muitas das vezes nós vamos ouvir de pessoas que conhecem a Deus relatos negativos, desesperadores, no momento em que nós estamos mais precisando, vai surgir o negativismo. Eu me lembro que eu participei de uma reunião de pastores e um pastor estava comemorando 30 anos de ministério, não é da nossa denominação, do Brasil para Cristo. E naquela manhã, era num conselho de pastores da cidade, eles falaram: vamos dar aqui o microfone para um pastor que tem 30 anos de ministério. Eu criei uma grande expectativa, né? O que um homem com 30 anos de ministério tinha para falar. E foi terrível. Ouvir aquele homem foi terrível. Foi a pior coisa que pôde acontecer naquela reunião de pastores. Ao ponto de sairmos, um pastor falar comigo: rapaz, só lançou desânimo sobre a nossa vida. Só coisa negativa sobre a vida do pastorado. E esse pastor, ele, inclusive, o ministério dele se destruiu, a igreja se dissolveu, o casamento dele se dissolveu. Infelizmente, nós teremos no reino de Deus pessoas que servem a Deus, em que momentos de dificuldades, ao invés de ela trazer uma palavra que edifica, uma orientação que edifica, ela vai trazer ela vai falar por Deus. Tome cuidado com isso. Ela vai falar por Deus. Quantas vezes pessoas falaram por Deus na minha vida? Quantas vezes? Nós vemos quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que ele fala por Deus. Ó, esse aí é o escolhido por Deus. E Deus falando: não, eu não vejo como você vê. Eu não vejo como você vê. Você vê a aparência, eu olho o coração. E infelizmente, muitas das vezes nós vamos falar por Deus. A Bíblia diz que a Ana está orando no templo. E ele vai chamar ela de filha de Belial. E ela estava num momento de maior angústia da sua vida. Cuidado, muitas pessoas estão falando por Deus. Deus não falou nada com elas. Mas Josafá, na sua sabedoria, ele não tem aquela palavra de Jorão como uma palavra de Deus. Ele diz: vamos buscar aqui uma palavra de Deus. E nos próximos episódios, aqui é muito interessante, eu estou falando desde o começo dos episódios dessa mensagem, que nós estamos numa série de mensagens, e que se você assistir uma e não acompanhar a série, você não vai entender o raciocínio. Você vai ficar aí viajando. Pode ser que você entenda alguma coisa, mas para que você tenha uma compreensão clara, uma edificação, algo que realmente vai mudar a sua vida, você precisa assistir desde o começo. Porque as próximas mensagens vai nos ensinar e vai desenrolar para a gente isso. Então, nós olhamos aqui que Josafá, ele diz: olha, não tem alguém aqui para a gente buscar a palavra de Deus, para a gente ouvir Deus falar com a gente. Então entenda, coloque isso na sua mente. Não aceite sentença sobre a sua vida. Não aceite nenhuma sentença. E quando eu falo sentença, é algo que às vezes é um fato. É um diagnóstico imutável. Mas não aceite isso sem antes
buscar a Deus, sem perguntar a Deus, sem buscar ao Senhor. Não aceite o fim do seu casamento sem antes buscar a Deus. Não aceite o fim de qualquer coisa, da sua saúde ou qualquer coisa na sua vida, sem antes buscar a Deus. Busque a palavra de Deus. Aprenda isso como princípio na sua vida. Sempre procurar ouvir a Deus e dizer, olha, a última palavra na minha vida vai ser do Senhor. A última palavra que eu vou ter na minha vida vai ser de Deus. Talvez nesse momento, talvez nesse período da sua vida, infelizmente alguém falou por Deus sobre a sua vida. Alguém falou que Deus não mandou falar. Se você quer entender isso melhor, lê o livro de Jó. O livro de Jó nos ensina que os 3 amigos de Jó ficaram 7 dias calados. E quando abriu a boca, mas falaram e falaram e falaram e falaram coisas que lá no final do capítulo, lá no capítulo 40, Deus vai corrigi-los e vai dizer, vocês não falaram nada que presta de mim para o meu servo Jó. Tudo que vocês falaram não serve para nada. Vocês só falaram coisa errada. Vocês não disseram nada de valor. E aqueles caras falavam com convicção do que eles estavam dizendo. Eles vão orar, é um momento que eles vão interceder pela vida de Jó. E Deus vai falar, é Jó que tem que orar por vocês. Então é fato que há muitas pessoas falando por Deus. Mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e buscar Deus. E como nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso no próximo episódio. Na próxima mensagem que você vai me ouvir. E agora eu quero orar com você. E nesse momento eu quero orar para que você jamais aceite nenhuma sentença sobre a sua vida sem antes ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. Que você aprenda realmente o valor de ouvir a voz de Deus, até mesmo diante de diagnósticos exatos. Mas você confie que a última palavra precisa ser do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós buscamos a Ti. Nesse 4º episódio, onde aprendemos o valor de buscar o Senhor. Que esse meu irmão e minha irmã, que talvez até hoje, talvez por uma questão de não saber como, o que ele ouviu são pessoas falando por Deus, pessoas falando sobre Deus, pessoas interpretando o que elas acham que Deus está fazendo e que Deus quer, mas que ele aprenda de fato como buscar ouvir o Senhor, ouvir diretamente do Senhor e ser direcionado do Senhor em sua vida. Então, que esse valor seja implantado no coração desse meu irmão. Que a última palavra sempre venha da boca do Senhor para a vida dele. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente e que você continue comigo nos próximos episódios, onde nós estamos falando de valores que nós aprendemos na Batalha dos 3 Reis. Deus abençoe sua vida.